Hoje eu quero falar diretamente com você, que está tendo bastante dificuldade para evoluir no trade e já pensou diversas vezes em desistir. Eu preciso que você me escute ao menos 5 minutos desse vídeo, para ver se ele vai ser útil para você. Olá pessoal, Éder Leal aqui. Esse vai ser um vídeo diferente. Eu vou falar aqui o que eu já passei, o que mais me atrapalhou e como a gente pode fazer para evoluir no trade, tá? Eu até anotei alguns tópicos, já vou mostrar aqui já direto para vocês na tela. Eu organizei isso aqui em tópicos, pessoal. Então vamos lá. Como eu conheci o mercado, tá, pessoal? Primeiro, quando eu comecei o mercado, a operar no mercado, foi lá em abril de 2009, tá? Foi um colega de trabalho, né? Naquela época eu trabalhava com tecnologia. Um colega de trabalho começou a me mostrar resultado de boletas, né, de pessoas que operavam opções, faziam day trade em opções. Basicamente era só flutuação, só especulação. Eu comprava uma opção por um valor e vendia por outro, fazia dinheiro. Na época o que mais me chamou a atenção é que o pessoal fazia isso com valores bem pequenos, era assim, por exemplo, opção de 30 centavos, esperava até 35 e vendia. Poucos minutos o pessoal ganhava. Aí foi em abril de 2009, né? Eu conheci um pouco antes, acho que foi em janeiro de 2009 o mercado de opções, ou dezembro de 2008, mas em abril de 2009 eu estava de férias do meu serviço e resolvi fazer as primeiras operações. Já tinha aberto uma conta, né, numa corretora chamada Walpires, eu acho que ela nem existe mais, e comecei a operar. Eu vou deixar aqui na tela mostrando para vocês a primeira ordem que eu executei, né? E eu, diferente de muitas pessoas, eu não tive sorte, eu acabei perdendo na minha primeira operação, tanto nas opções quanto no day trade depois no normal, né? Vamos dizer assim. E aí naquela época eu lembro que eu ainda falei para minha esposa assim, poxa, imagina só isso aqui, né? Na época, sei lá, eu acho que eu ganhava menos de R$2.000 por mês naquela empresa que eu trabalhava. E eu pensava, pô, imagina se a gente conseguir fazer aqui X por dia, eu vou ter o mesmo salário e eu tenho na empresa, mas vou ficar em casa, vou ficar vendo meus filhos crescer, e a gente vai ficar aqui juntos, eu preciso sair todo dia e voltar só no final da tarde. Eu acabei criando bastante expectativa, tá? Principalmente essa liberdade de tempo, foi a principal expectativa que eu criei, achando que eu teria muito mais tempo, e também de fazer uma renda maior. Eu pensei, se eu tiver um desempenho baixo e eu chegar nessa renda, imagina quando eu tiver um desempenho grande. E aí já de cara, lá em 2009, o que aconteceu? Acho que eu coloquei uns R$1.500 na época para operar. Eu usei boa parte das minhas férias para poder operar, era um valor que eu estava guardando. E obviamente acabei perdendo tudo, não durante as férias, eu perdi tudo depois, com o tempo, tá? Durante as férias eu ganhei alguns dias, perdi outros, digamos que eu fiquei no 0 a 0. E por hora, naquele momento, eu achei que eu deveria parar de operar, não fiz mais nada, parei ali mesmo. E aí eu acabei voltando em 2019. Praticamente 10 anos depois, tá? Em janeiro de 2019, eu voltei para o mercado. Eu já no próprio mês de janeiro, eu comecei a operar day trade. Eu primeiro já achei que ali seria um melhor caminho, né? Melhor do que as opções. Eu poderia começar a estudar o gráfico, ver uns movimentos de um ativo. E eu comecei a ver vídeos também sobre day trade e comecei a achar que aquilo ali era possível. E comecei a trabalhar com aquilo ali. E é óbvio que eu passei nos meus primeiros meses por aquilo que muita gente passa, tá? Eu comecei a fazer tudo que um iniciante normal faz. Eu comecei a fazer estratégia de preço médio. Eu cheguei a ficar com valor baixo na corretora e fazer Pix no mesmo dia para poder operar de novo. Eu já cheguei a fazer um all-in, né, como outras pessoas fazem, que seria arriscar tudo. Não todo o valor da conta, mas vou arriscar aqui um valor, sei lá, de valor alto num dia e acabar perdendo naquele dia. De ficar rezando para que seja somente aquela vez, né, pensando assim, olha, se o mercado voltar e me deixar no 0 a 0, eu nunca mais cometo isso. E eu lembro que a cada vez que passava por isso, era sempre uma dor muito grande, né? De ver que aquilo não vai sendo evoluído. Por um lado, a gente fica com uma dor grande por estar perdendo dinheiro, e por outro lado, a gente pensa assim, se eu perdi, quem sabe se eu estudar e melhorar, eu vou começar a ganhar. Se eu perdi, eu poderia ter ganhado. O que aconteceu foi que eu optei errado. Eu vendi, era compra, por exemplo. Tá? A grosso modo, eu passava por isso. E aí, obviamente, que aconteceu algumas vezes de eu quebrar a conta, eu deixava um valor menor na conta, acabava quebrando e mandava mais valor para lá, mas eu comecei a colocar ali na expectativa de que aquilo ali no longo prazo, ou no médio prazo, para falar a verdade, né, eu sabia que no curto seria muito difícil, mas no médio eu acreditava que daria, eu ia recuperar tudo aquilo que eu estava perdendo e iria mudar o patamar da minha família de uma hora para outra. Tá? Eu lembro de um loss pesado que eu levei, e eu já estava há mais de um ano já operando no mercado, e aí foi um dia bem lateralizado, um dia bem equilibrado dos preços, e eu fiquei tentando fazer uma operação de rompimento, dava errado, e aí primeiro eu fiz preço médio, aí depois eu virei a mão, e aí no final do dia, quando eu fui perceber, eu tinha tomado um stop muito alto.
E aquilo realmente mexeu muito comigo. Mas aí nisso, cara, duas coisas ficaram na minha cabeça sempre. Uma é que eu deveria estudar muito, né, e a segunda é que eu não queria desistir. Eu queria nem que fosse ficar só no simulador se tivesse que ser, mas eu não queria desistir. Mas é óbvio que quando acontece isso, passa na nossa cabeça a vontade de desistir. Isso eu acho que é normal, porque tu pensa, poxa, eu tô jogando dinheiro fora. Eu tô pegando aqui um dinheiro que eu poderia estar utilizando para curtir umas férias com a família, eu poderia comprar algo legal para meus filhos, eu poderia comprar algo legal para minha esposa, que eu poderia fazer uma série de coisas, mas que tu está colocando dinheiro no mercado. Só que por outro lado, assim como a gente perde, a gente faz várias sequências, mesmo quando a gente ainda não entende muito bem, a gente faz várias sequências positivas, a gente vai ganhando alguns trades, aquilo vai estimulando novamente a gente a achar que é possível e que a gente vai conseguir, né? Só que o principal que eu percebo naquela época é que se alguém me perguntasse como eu tomava minhas decisões de entrada e de saída, por mais que eu achasse que eu sabia o que eu estava fazendo, na verdade eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu acabava vendo um movimento, comprava, vendia, eu até teria ali um argumento para explicar o porquê que eu fiz isso, mas eu nunca tinha testado se aquilo ali era positivo no longo prazo, eu nunca tinha feito um backtest grande para saber se aquilo ali era positivo realmente, sabe? Eu só ia fazendo e vendo mais vídeos e consumindo mais conteúdo. Eu sempre pensei na minha cabeça que se eu estudasse muito mais do que a grande maioria, eu teria resultados maiores que a maioria. Isso sempre aconteceu comigo, sempre funcionou em outras atividades da vida, menos no trade. No trade, por mais que eu estudasse, muitas vezes parecia que mais eu ia para trás no mercado. E aí a gente vê que além disso tudo que a gente passa, acaba tendo dores físicas, tá? Eu lembro de quantas vezes eu ficava sofrendo na frente do gráfico, torcendo ao menos para sair no 0 a 0. Eu coloquei uma posição, aumentei a distância do meu stop, já entendi que eu ia perder naquela operação, e aí eu, ao invés de colocar de sair antecipado, eu colocava a minha saída no 0 a 0, torcendo que fosse ao menos lá. E aquilo ficava sofrendo, ficava com dor no estômago, dor de cabeça, aquilo vai te incomodando, passar o dia inteiro na frente do gráfico, aquilo só vai alimentando coisas ruins para ti, né? Vai só te derrubando, só te jogando para baixo. E às vezes não era nem no 0 a 0, às vezes era só um stop menor, e ainda assim eu ia colocando, tá? Isso obviamente que gerava mau humor, né? No meu relacionamento com a família, acabava atrapalhando, eu ficava mais fechado, aquilo só causava coisa ruim, tá? Quando eu estava nesse estado, principalmente, foi as horas que eu mais imaginei em desistir, porque é algo que tu não quer ficar passando direto por aquela situação, né? Muitas vezes seguidas. E aí o que eu posso já dizer para vocês é que todo trader consistente que eu já vi depois, que eu já conversei, ou que já se mostrou consistente, até mesmo em podcast, assim, se a gente acredita que aquele trader é consistente, todos eles já passaram em algum momento pelas mesmas fases que eu passei. Só que a diferença é que em algum ponto eles evoluíram. Então isso ficava na minha cabeça naquela época. Se em algum momento eles evoluíram, eu deveria evoluir também. E aí o que eu já posso dizer para vocês, que é uma coisa que é muito importante, é que você tem que chegar num momento que você tem que refletir e superar. Refletir e pensar primeiro se você quer de fato continuar fazendo day trade, você acha que você vai aguentar isso, tanto na parte de capital, você tem um capital que não vai prejudicar sua família e que vale a pena você investir como se fosse um treinamento, tá? Sem pagar um treinamento, colocar no mercado mesmo esse valor e usar ele como um aprendizado. Você também quer aguentar toda a parte psicológica disso tudo, você acha que é possível fazer isso, ou se você vai desistir de vez. Mas se você quer continuar de fato, você tem que dar o próximo passo, tá? Então primeiro você tem que reconhecer aquilo que te agrediu, aquilo que mais te deixa chateado no day trade, aquilo que mais te deixa com a emoção para baixo, que desperta o maior problema. Aceitar que aquilo já aconteceu, por exemplo, reconhecer que agrediu um grande loss. Você teve uma grande perda, isso foi o que te agrediu. Com certeza isso fica martelando na sua cabeça, você fica só pensando em recuperar aquele valor. Então você tem que aceitar que aquilo já aconteceu, você não vai mais recuperar aquele valor que foi perdido, vai fazer novos valores, mas não é diretamente aquele, tá? Investigar o porquê que aquilo aconteceu, se conhecer, entender o que gerou a situação de falha e não ficar se identificando com aquele problema. Aquela perda não é você não é o perdedor. Aquela perda aconteceu porque você de repente tomou a ação errada ou algo aconteceu durante o dia, mas aquilo já passou e aquilo não é você tem como superar isso. Então pessoal, se você acha que esse vídeo está sendo útil, você quer saber um pouco mais, siga aqui no vídeo, tá? Porque agora eu vou falar de algo mais técnico sobre isso, sobre coisas que me atrapalharam e como evoluir.
Agora, se você acha que isso aqui, tudo que eu falei não faz sentido e que é só um vídeo de YouTube, aí você pode sair, não tem problema nenhum, certo? Então vamos lá para a próxima etapa, tá? O que nos atrapalha nesse processo? A primeira coisa que nos atrapalha, com certeza, é a gente se comparar com outros. E isso eu acho que acontece também com todo mundo. Comigo foi muito claro e com todas as pessoas que eu conheci pessoalmente, que já conversei, que operaram, também passaram por isso, tá? E isso acontece muito por quê? Por rede social, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Eu vejo muita gente que vende curso, disponibiliza um grupo de WhatsApp para o pessoal interagir, só que isso aí, na minha opinião, atrapalha muito, porque você está estudando, aí você tem uma dúvida, você coloca no grupo uma pessoa que também está estudando, que também não domina o assunto, e vai acabar te respondendo. E essa pessoa nem está sendo consistente. Ou todo mundo começa a jogar ali as boletas, dizendo que ganhou no dia, porque viu uma operação que foi ensinada no curso, mas você não. Você, de repente, fez a mesma coisa e tomou um stop, ou você não viu aquela operação. Então isso acho que acaba te gerando maior gatilho ainda de cobrança, maior pressão ainda, e acaba te atrapalhando mais. E as redes sociais, porque de repente você segue um monte de trader, o pessoal começa a postar, todo mundo ganhou naquele dia. Um dia de tendência, todo mundo ganhou e você perdeu. Outra coisa, você vê um youtuber, ou então alguém que tem um perfil no Instagram, e não perde. Ele nunca posta que está perdendo. E aí você acha assim, pô, então um cara que é profissional nunca perde. Só que eu posso dizer assim, tem gente que realmente ganha, não sei se ganha todos os dias, eu até acho que não é possível vencer todos os dias no mercado, mas vou partir do princípio que tenha, que exista gente que vença. Mas tem muita gente e é tudo fake, tudo falso. E aí com isso, o que eu já percebi que o pessoal faz, tá? Plataforma fake, tem aí profit fake que o pessoal faz, lança ali, aquilo que aparece não é real. Ou então imagem cortada na tela para poder esconder que é um simulador que ele está operando, ou até mesmo editado, que aí ele grava o vídeo, mas na hora da edição ele joga outra imagem por cima e você acha que está tudo ok, ele tenta deixar encaixado ali. Trader que não opera aquilo que ele ensina, isso eu já vi com alguns, cara, no mercado, já vi alguns fazendo isso. A pessoa, ela ensina alguma coisa e nem sempre opera exatamente aquilo que ela ensina. Outra coisa que já aconteceu com traders aí que eu já percebi, cara que tem múltiplas contas e coloca nas redes sociais as múltiplas contas. Então ele mostra para você sempre aquela que ele ganhou e não mostra aquela que ele perdeu. Outra coisa também que acontece, que é comum a gente ver com algumas pessoas que são falsas na internet, é que ela tem outras rendas que são fortes que não são necessariamente do day trade, mas ela passa a sensação de que ela vive daquele day trade. Vou dar um exemplo. O cara ganha muito dinheiro vendendo o curso, daí ele faz as operações mais pesadas, você acha que ele de fato está vivendo daquilo ali, mas na verdade ele sabe que se ele perder aquele dia ali, o valor dos cursos pagou a conta dele. Então acaba não arriscando a própria pele de verdade. Essas coisas nos atrapalham, é necessário que a gente consiga filtrar quem é de verdade e quem é falso. Você é iniciante, é difícil de descobrir isso. Então, no primeiro momento, não acredite em ninguém. Acredite apenas nos resultados. Veja se ele compartilha resultado e principalmente teste aquilo que você está aprendendo com ele para ver nos backtests se ele realmente é lucrativo. O operacional que ele está te ensinando é um operacional lucrativo. Outra coisa que atrapalha muito, pessoal, são os profissionais que não perdem. A gente achar que um profissional não perde dinheiro. Pensar que uma pessoa que é consistente nunca fecha um mês negativo. Pô, isso é falso, pessoal. Qualquer um pode fechar um mês negativo, pode fechar semana negativa, pode fechar dia negativo e fechar o ano positivo. Então, cada trader faz o gerenciamento de uma forma, tem um operacional de uma forma, ele pode ser um profissional e fechar um mês negativo e esse mês ser completamente irrelevante, pegar o acumulado do ano dele inteiro. Então, uma coisa que eu me impressionava muito lá no meu início, porque quando eu perdia eu pensava, puxa, eu não estou evoluindo porque eu estou perdendo. E na verdade, às vezes eu estava perdendo pouco. Lá no meu início teve uma sequência que eu cheguei a fazer aí 30 e poucos dias seguidos sem perder. E eu achei que eu estava arrebentando. Aí quando eu perdi, eu pensei, puxa, voltei a perder, aí perdi mais um dia ou dois seguidos, e aí pensei, pô, então se eu estou perdendo agora, significa que eu não aprendi. E aí fui lá, mexi no meu operacional, e aí acabei não voltando para aquele trade record, tá? Até hoje eu não sei se aquele trade record que eu fiz aí de 30 e poucos dias positivo foi porque o meu operacional estava certo, ou se foi condições de mercado. E naquela época eu não estava levando a sério aquilo de deixar bem profissional minhas operações. Outra coisa que atrapalha muito, pressão pelo dinheiro, tá? Não aceitar perder, olhar o dinheiro do dia.
Ah, eu tenho que fazer X reais por dia, obrigatoriamente. Isso vai criar uma pressão desnecessária e você vai correr atrás daquele valor, vai se expor mais atrás daquele valor. Eu, por muito tempo, eu tirei até da minha tela ali o valor que aparecia no dia. Demorei bastante tempo para voltar a colocar, pra aceitar aquilo ali, tá? Porque no primeiro momento eu ficava olhando, pô, ganhei 300, aí atrapalhava todo o meu raciocínio e a forma que eu acabava gerenciando a operação. Outra coisa também que nos joga muito para trás pela pressão do dinheiro é querer viver do mercado financeiro. É bem difícil a pessoa apenas viver do mercado. Porque pensa assim, para viver do mercado, ela tem que fazer uma renda que seja suficiente para ela pagar todas as contas, pagar os impostos e ainda sobrar um pouco de dinheiro. E para fazer isso, quanto de margem ele tem que ter? Na minha opinião, ele tem que ter uma margem grande para poder fazer isso sem arriscar demais. Ele tem essa margem, não precisa necessariamente estar na corretora, mas ele precisa ter esse dinheiro guardado com ele como uma margem de segurança para ele poder se expor dessa forma. Então, se ele conseguir fazer o suficiente para tudo isso, ele vive do mercado. Agora pensa um iniciante, como é que ele vai viver do mercado se ele ainda está inconsistente? Então, o primeiro passo que ele tem que fazer é ter uma consistência, de ver que o operacional dele vai fechando positivo mês após mês, para depois ele ter um acumulado e ver se aquela média do que ele ganha por mês é o suficiente para ele poder viver do mercado. Crenças, teoria de conspiração, ficar achando que é por causa do RLP que você não é positivo, ficar pensando que o mercado busca o seu stop. Muita gente fala que o mercado busca stop e a pessoa está operando com 1 contrato, 5 contratos, 10 contratos, e o mercado vai lá buscar o seu stop. Então faz o seguinte, faz o replay depois daquele dia no simulador e você vai ver que ele vai lá buscar o seu stop também no replay. Como é que ele vai conseguir buscar o stop no replay? Então isso aí acaba te atrapalhando bastante. Ou achar que o mercado é manipulado, ou ficar pensando que só com muito dinheiro é que você vai ganhar no mercado, ou achar que você precisa de ter várias telas de computadores, ter plataforma de notícia, ter coisas desse tipo aí. Então, tudo é ilusão, pessoal. Tudo crença, nada disso vai te ajudar, só vai te atrapalhar. Excesso de informação, acompanhar muitas notícias, acompanhar um monte de morning call, ter várias plataformas de notícia. Aí você olha uma morning call de alguém, a pessoa diz que acha que o mercado vai cair. Você já entra com viés de queda, o mercado só sobe e você estopa o dia. Eu acho que isso acaba te atrapalhando, tá? Eu não recomendo. Você tem excesso de indicadores, você acaba tendo tantos indicadores que você perde muito tempo analisando e acaba não fazendo nada. Você usa indicador e você sabe que isso te torna positivo, beleza, continua. Mas se isso está te tornando negativo, por que vai continuar fazendo sempre a mesma coisa? Não faz nenhum sentido. E aí o análise parálisis é o final disso tudo, né? Você tem uma paralisia por análise. Você está vendo tanta coisa, tanta informação, que você perde tanto tempo analisando tudo que não executa e perde uma boa operação. E aí depois você fica ansioso, entra numa outra operação ruim e acaba tomando stop. Outra coisa que atrapalha demais é terceirizar a decisão. Não utilize sala de sinal, copy trade, robô. Não terceirize. Se você quer se tornar consistente no mercado, não utilize nada disso. Vá por você. Aprenda um operacional, pode ser aprender com alguém ou aprender por conta própria, sei lá. Agora, siga aquele operacional e não siga sala de sinal, copy trade, robô. Até mesmo quando você está fazendo um treinamento, se o seu professor estiver fazendo operações ao vivo, não opere naquele dia, fique só observando. Porque se ele fizer uma compra, você vai querer fazer uma compra, que você vai pensar, pô, ele está me ensinando, ele não vai errar, e ele vai errar também. Então isso só te atrapalha, só te coloca para baixo, tá? Eu sei que o vídeo está ficando grande, pessoal, eu sei que o vídeo está ficando grande, eu queria fazer mais rápido, juro, mas eu não consigo, eu acabo falando muito. Então agora eu vou falar a parte de como eu acho que é possível evoluir. Vamos lá. Antes de desistir, então, tenha certeza que você tentou tudo o que é possível, tá? Isso era uma coisa que eu sempre colocava na minha cabeça. Antes de eu desistir do day trade, eu teria que ter certeza que eu tentei tudo antes. Depois que eu tentei tudo e vi que não foi possível, eu iria desistir. Agora, enquanto ainda tinham coisas a fazer, eu ia corrigindo e ia tentando de novo. Então, aquilo que eu estou fazendo é o meu melhor? É a primeira coisa que você tem que pensar. Eu realmente estou me dedicando? Ou estou vindo para o mercado e operando de qualquer jeito? Tá? Às vezes a gente acha que está fazendo o melhor, mas a gente está mesmo? Está se dedicando? Olha os outros itens aqui que eu vou falar e vê se você realmente está fazendo o melhor. Os erros que eu estou cometendo, eu conheço ele? Eu sei quais são os erros que eu estou cometendo? Isso é importante. E o que eu fiz para evitar esses erros? Eu fazia um checklist, pessoal. Pegava num caderno e colocava ali. Hoje eu errei a entrada antecipada porque eu fiz assim, assim, assado. Aí eu ia marcando, tá? Eu ia escrevendo aquilo ali. E depois eu ia vendo toda semana se aquilo se repetia.
Quando aquilo se repetia, eu já deixava grande aqui do lado das minhas telas para aquilo ali não acontecer. E eu ficava brigando para isso, tentando primeiro pular aquilo ali. Outra coisa que você tem que pensar, aquilo que eu estou falhando melhor? Falhas que eu estou cometendo novas, são coisas que são menos problemáticas que aquela anterior? Se sim, é sinal que você está evoluindo. E se você está evoluindo, apenas siga, não desista. Tá? A gente tem que tentar evoluir, nem que seja um pouco todos os dias. Tá? Se eu fizer essa lista, esse checklist, e conseguir corrigir as falhas que são as mais comuns, que eu repito, eu vou estar evoluindo. Então não devo desistir, eu devo evoluir, arrumar e seguir. Outra coisa para a gente evoluir, a técnica, tá? Nosso operacional, ele tem que ter expectativa positiva, tá? Uma expectativa matemática positiva. Seja qual for o tipo de operacional, análise gráfica, fluxo, tanto faz, price action, qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que ter uma expectativa matemática positiva. E essa expectativa matemática positiva tem que ser testada por você, e não por apenas a pessoa que te ensinou. A pessoa que te ensinou, ela teria que te provar que ela ter expectativa matemática positiva. Então isso eu iria pedir hoje em dia, se eu fosse entrar num novo curso, eu ia pedir para a pessoa me provar que ele tem expectativa matemática positiva. Nem que fosse uma planilha, teria que me mostrar quantos % de acerto, qual é o payoff, qual que é o risco-retorno. Se eu entender aquilo ali, depois durante o curso eu iria testar, no mínimo 1 ano, ter 100 trades dentro daquele tipo de operacional. Tá? E também no início focar em fazer um tipo de operação por vez. Eu vou operar o rompimento, então eu só vou operar rompimento. Ou 1 ou 2. Aí se eu vi que aquele 1 ou 2 eu já testei, é positivo no longo prazo e eu estou conseguindo ficar positivo, aí que eu vou pensar em outros tipos de entrada daquilo que eu aprendi e vou tentar operar outros tipos de ciclo de mercado. Gerenciamento. Tem que ter, obviamente, um capital que você possa perder, e esse capital ele pode ser um capital próprio. Então, se é um valor que você tem guardado, que não vai atrapalhar a sua família, não vai atrapalhar a sua vida, então você coloca ele em risco, opera um contrato, vai devagarinho, vai tentando evoluir. Tá? Ou você de repente vai tentar uma mesa proprietária para operar um capital de terceiro. Se isso vai te dar uma segurança maior, vai te tirar aquela pressão, que é tudo que eu estava falando que nos atrapalha. Tá? Só tem que cuidar nas mesas proprietárias, as regras das mesas proprietárias. Às vezes as regras são muito rígidas e são feitas para você perder. Você tem que analisar isso primeiro. Se conseguiu analisar, entendeu as regras e acha que seu operacional comporta esse tipo de gerenciamento que a mesa vai exigir, então vai para a mesa proprietária e vai trabalhar com um capital que não é o seu. O seu gerenciamento tem que te passar segurança para te manter nesse jogo. E esse jogo, por favor, não estou dizendo que day trade é um jogo. Esse jogo que eu estou falando é nesse game, nesse tipo de trabalho, tá? Ele tem que te dar segurança para te manter ali. Então, nos dias ruins, o seu gerenciamento não pode te eliminar do mercado. E tem que te proteger. Outra coisa, ele tem que te permitir crescer. Nos dias bons, você tem que ter formas de poder alavancar ele e ele te fazer crescer. Tá? Para poder te estimular, te gerar confiança, ver que você está evoluindo e recuperando até mesmo dinheiro que você já perdeu no passado. Tem que ter ferramentas, você tem que usar ferramentas que possam te proteger. E aí eu cito sempre o controle de risco na plataforma. Mas tem outras ferramentas também. Mas esse é o mínimo que você deveria estar utilizando, tá, pessoal? E além do operacional, o gerenciamento, você tem que ter constância. Você tem que ter, no mínimo, um estudo diário, fazer backtest, para poder testar o seu operacional e também avaliar depois do trade, isso mais à noite, olhar com calma onde você errou, ou se tudo que você fez no dia está de acordo com o seu operacional. É mais fácil olhar com o gráfico parado depois e avaliar se você fez aquilo de acordo com o livro, aquilo que você aprendeu, ou se você errou. Se você errou, anote naquele checklist, naquela folha que eu citei antes. Emocional, tá? Eu aconselho que você faça um diário de trade pré-mercado e pós-mercado. E no pré-mercado é realmente emocional. É para você verificar se você já fez, você já analisou o mercado, você já se preparou para o mercado, se tem algo no dia que pode te atrapalhar, se você está calmo o suficiente para poder operar, se o dia anterior foi de ganho ou de perda. Eu até já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu quero fazer um vídeo completo mostrando como eu faço o meu diário de trade pré-mercado. Mas eu já aconselho que você faça isso aí. Eu li o livro do Alexander Elder, que é Como se transformar em um operador de sucesso, e ali falava sobre isso que ele faz e eu achei interessante. Você pode pesquisar no YouTube também, deve ter alguma coisa a respeito. Mas você precisa se conhecer e ver antes. Eu gosto muito de usar o conceito de piloto de avião, que faz um checklist antes de viajar. No trade você também tem que fazer isso. Tem que fazer um checklist, ver se você está com margem alocada, ver se você se preparou o suficiente e coisas desse tipo. Outra coisa, confiança no resultado.
Você conhecer seus números, os números do seu operacional, do seu gerenciamento, você vai pegar confiança. E confiança vai fazer você operar melhor no mercado. Acho isso extremamente importante. E o ambiente certo. Eu estou operando no trabalho, eu não estou no ambiente certo. Eu tenho que estar operando ali escondido, correndo, isso vai acabar me atrapalhando a minha leitura. Ou se eu estou operando em casa, eu estou no ambiente certo, num ambiente que eu fico reservado. Como é que eu faço para ter um ambiente melhor? Eu tenho que botar fone de ouvido, escutar música, eu tenho que ficar sozinho numa sala. Se conheça, veja qual que é o melhor formato para você ter um ambiente certo e procure ter esse ambiente certo, tá? Eu acho então você tem que ter a técnica, o emocional e aí por último, tá? E também importante, no momento que você começa a fazer essas coisas todas, você precisa ter algum tipo de compromisso público. Para você ter disciplina, você vai ter que se colocar em compromisso público. E esse compromisso pode ser desde alguém da família, que você se comprometa a mostrar todos os dias o seu resultado, mostrar todos os dias as operações que você fez, no mínimo resultado, tá? Porque vai evitar que você faça alguma M, tá? Porque imagina só, de repente, antes de repente você alongar um stop, partir para um dia de fúria, de repente você vai pensar, vou ter que justificar para minha namorada, ou justificar para o meu namorado, ou para minha esposa, para o meu esposo, para meu pai, para minha mãe, eu vou ter que justificar para alguém. E isso vai com certeza te ajudar a evitar. Ou se você não tem alguém da família que você queira fazer, ou algum amigo, então de repente cria um canal no Instagram, uma página no Instagram e começa a postar todos os dias seus resultados. Se você tiver alguns seguidores ali, você vai começar a pensar em não fazer nenhuma caca para não mostrar para todos os seguidores. Ou até mesmo um canal no YouTube, e aí você sabe que se você fizer algo errado, vai vir um monte de gente criticando. Então esse compromisso público também vai te ajudar a te manter consistente dentro daquela sua busca por evolução. E nunca esqueça que isso são várias etapas, é um processo longo, gente. Não é um processo rápido. E tem gente que vai muito mais rápido porque tem algumas pessoas que já estão mais preparadas em algumas áreas do que outras. Tá? Mas outros demoram. Eu demorei 3 anos para começar a ficar consistente, para poder fechar meu primeiro ano positivo. E eu achava lá no início, quando eu comecei, que um ano e meio eu já estaria vivendo do mercado, já teria mudado o patamar da minha família. Mas não é assim, o caminho é longo, ainda hoje eu tenho alguns ganhos maiores, estou fazendo aqui uma sequência de vídeos no YouTube onde eu mostro diariamente uma conta que eu deixei pública para poder mostrar para vocês que no longo prazo é possível se tornar positivo. Mas é um projeto bem desafiante e eu coloquei isso aí, que eu faço aí a minha conta pública e a minha conta privada, eu faço as operações em 2 contas, é o máximo que eu consigo operar por vez. E vou mostrando que é possível, tá? E vou mudando meu status, vou recuperando meus valores. Eu perdi tanto lá no início que eu ainda estou recuperando esses valores. Espero que em 2025 ainda eu consiga chegar nisso e consiga evoluir mais, tá? Aqui o meu compromisso é mostrar para vocês a minha verdade, é por isso que eu tenho esse canal no YouTube. Se você acha que esse vídeo aqui foi bem interessante, que ele serviu para você, clica no curtir, se inscreva no canal aí e principalmente coloca aí nos comentários aí como vem sendo essa jornada. O que você já passou até aqui e se você acha que vai chegar aonde você espera no day trade. Mas não se esqueça, tá? Antes de desistir, se certifique que você já tentou de tudo. E se você acha que até agora nada deu certo, quem sabe siga as dicas que eu coloquei nesse vídeo. Coloca tudo no papel, siga isso aí por 6 meses, depois me diga se algo melhorou para você. Se você vê que nem assim você está evoluindo, por mais que você tente, você não evolua, aí talvez seja a hora de desistir. Caso contrário, não desista, siga, porque vale a pena e mais adiante vai dar certo. E não esqueça que isso aqui, quando começa a dar certo, gente, é exponencial. Você começa a evoluir muito rápido depois quando começa a dar certo. E aí você vai ter vários anos que isso vai continuar dando certo, tá? O mercado vai ficar ainda por muitos anos. Só vai acabar o mercado o dia que o mundo acabar. Beleza, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo.